Alexa, timer de 23 minutos. Good afternoon, Breno. 23 minutos, iniciando agora. Olá, atrizes, atores, atuantes e curiosos da internet. Eu sou o Breno Rosa e esse é mais um episódio de Padre. Porque aí teve o conclave essa semana. Escolheram o novo padre, Leon. É Leon o nome dele? Enfim, mais um episódio muito especial do Pode Atuar. Hoje nesse quadro que eu amo fazer, e sempre falo sobre isso aqui com vocês, preciso até parar que tá ficando repetitivo, Atorturado. Gente, seguinte, o que aconteceu? O que aconteceu? Vou contar pra vocês. Essa semana, nossa, tá uma maquininha aqui de café, tudo bom com vocês? Boa tarde. E o quadro do Pod foi pro caramba. Deixa eu arrumar aqui o quadro. Mas enfim, a gente vai conversando enquanto eu comento sobre isso com vocês. Gente, essa semana eu tava pensando sobre qual assunto que eu ia comentar com vocês e tal. E aí me chegou um vídeo na minha For You de uma queridíssima, até peguei o nome dela aqui, Anatali Kleina. O arroba dela vai estar aparecendo aqui, a maravilhosa até me segue, me senti muito especial. E ela, comecei, né, a ver os vídeos dela e tal, ela trabalha 10 anos com teatro. Ela é jovem, gente. Ela tá aqui, sabe, no nosso meio, na nossa faixa etária. E ela fez um vídeo falando sobre algumas coisas que ela vê que é difícil, né? Mas são raciocínios que eu convivendo, né, recentemente num meio com muitos atores que estão estudando e tal, né? Porque vocês sabem que eu me formei ano passado, fiz alguns outros cursos desde então, enfim. É muito nítido na cabeça das pessoas. E é uma mentira. E ela comentou isso, eu achei muito interessante, então eu me baseei aqui mais ou menos no que ela fala no vídeo. Algumas coisas eu peguei literalmente o que ela comenta, justamente porque ela falou e eu falei, cara, isso na visão dos atores que estavam comigo, que eu já sabia que não era assim, e inclusive por isso que eu estou trazendo aqui esse vídeo pra vocês, eu via que as pessoas ao meu redor tinham essa exata mentira como uma verdade muito enraizada na mente. E aí eu vim debater sobre essas coisas com vocês, então muitas coisas eu me inspirei do vídeo da querida, já estou deixando o IB aqui, e algumas coisas eu me baseei mais ou menos no que ela comentou para pegar minha experiência e eu achei legal colocar, grifar, né, aqui para vocês. Então hoje o vídeo vai ser sobre isso. E o primeiro tópico, que a Ana Natália, inclusive, beijo minha linda se você estiver assistindo isso, comentou, é que DRT não traz trabalho, gente. Isso é a maior verdade que eu já vi em toda a minha vida. Por que eu digo isso? Quando eu tava na escola, meus amigos, né, meus colegas de turma e tal, eles tinham isso muito como uma verdade. Então pra eles era tipo assim, pô, eu tô fazendo aqui o último módulo da escola, aí eu vou ter, né, tudo já necessário pra tirar o meu DRT, vou tirar o meu DRT, vai começar a chegar o trabalho e vou fazer minha carreira, galera. E é isso aí. E aí foi muito, não engraçado, porque aí parece que eu tô rindo, dando risada da cara do pessoal, né? Mas, tipo assim, por mais que a gente que já sabe que essa não é uma verdade, tentava falar com o pessoal, muita gente não acreditava. E aí depois que você se forma, que você tira o seu DRT e você percebe que não é uma fase, tipo, não é um desafio você chegar até o seu DRT e pô, quando você consegue, aqui tá o seu DRT. Toma aqui todos os trabalhos do audiovisual, qual que você quer fazer? Do teatro? Temos essas opções aqui. E do teatro musical? Pode escolher. Dublagem? Aqui, ó. Um cardápio cheio, você escolhe. Não é isso não, gente. Na verdade, o DRT é um registro que a gente tem dentro do governo, do estado. É um registro que a gente tem, vamos colocar no país, né, na lei, dentro da lei? Não, na lei é foda também. Mas assim, entendeu? É pra falar que você tem um registro profissional. É um registro. É exatamente isso. É o nome, né? Mas enfim, é um registro. É só pra você falar assim, ó, ele é um ator que ele está apto a trabalhar profissionalmente. Algumas áreas precisam necessariamente que você tenha o DRT pra trabalhar. Um desses casos, né, é a dublagem. Isso é uma coisa que vocês aí, se estão acompanhando os episódios do podcast, já estão cansados de saber, porque a gente comenta em todo episódio com o dublador, precisa do DRT. Outras áreas não necessariamente. No teatro, não necessariamente. No audiovisual, não necessariamente. Até no episódio anterior, eu comecei a comentar um raciocínio que eu tive e no fim eu percebi que eu fui seguindo uma linha e eu não finalizei o raciocínio que é mas quando eu começo a fazer teste, né, vou atrás de começar a fazer teste, dar minha cara a tapa ali no mercado pra ver se eu vou conseguir, peraí que tá me irritando esse cabelinho aqui, pra ver se eu vou conseguir trabalho e tal, e aí eu falei pra vocês,
Quando você se sentir preparado. Eu não esperei ter o meu DRT para começar a fazer teste. Quando eu me inscrevi no elenco digital e fui fazer material e etc., eu não tinha nem entrado na última escola, que foi aonde eu realmente me preparei para tirar o meu DRT, né? Porque eu já tinha meio que as horas necessárias, porque como que você tira o seu DRT? Você junta uma quantidade muito grande de horas de trabalho ou de estudos, mas assim, coisas que estão ligadas diretamente com a atuação, aí você vai lá no SATED, que é o lugar onde você faz o seu registro, e fala, olha, eu tenho isso aqui de horas que eu foquei em artes, vamos colocar assim, então, tipo, fiz não sei quantos cursos, fiz não sei quantos trabalhos, tá aqui. Aí eles vão analisar e vão falar, tá bom, você pode tirar o seu DRT, o seu registro profissional, ou não. Mas aí, por mais que eu já tivesse as horas e tal, eu falei, eu não me sinto tão preparado assim. Foi até um pouco contra o que eu mesmo tô pregando aqui pra vocês. Mas assim, eu entrei na escola e eu entrei no elenco digital. E aí, uma coisa que me ajudou é que eu acho que quando a gente vai fazendo teste, quando a gente vai fazendo material, a gente começa a se estudar, se conhecer e se melhorar. Então, você pode sim fazer o seu primeiro teste e ter a sorte de conseguir entrar no projeto? Sim. Isso já aconteceu diversas vezes, mas tem a porcentagem tem mais chance de você não conseguir. Tipo, o meu primeiro projeto que eu fiz pro audiovisual, que foi o Eu Sou Fã Disney, eu passei fazendo teste e eu meio que já tinha tido alguns estudos, algumas coisas ali do tipo, mas não era tipo, nossa, sabe? Eu não sentia que eu tava pronto, mas tipo assim, eu fui eu e eu acho que foi isso que gostaram e fiz. No fim, não tinha muita ligação com a atuação em si, mas era um projeto de audiovisual. Depois, quando eu fiz o meu primeiro teste de conteúdo, que a gente chama, né, que é ou publicidade ou conteúdo, então publicidade é publicidade, né, propaganda, e conteúdo é série, filme, etc. Sempre vou repetindo o que significa os termos para já ficar na mente de vocês. Quando chegou nesse espaço, e eu fiz o meu primeiro teste de conteúdo, né, que foi, eu recebi lá uma self-tape para fazer um self-test, né, que era para gravar em casa, que tinha o texto bonitinho que eu tinha que gravar, decorar, estudar, enfim, o release do personagem e tal, eu fiz, não passei. E tanto que vocês podem ver que eu não passei até hoje, né, porque até hoje eu não consegui o meu primeiro trabalho de conteúdo pro audiovisual, já fiz algumas coisas no teatro, fiz um filme, mas querendo ou não, o filme era meio que meu TCC, então não é que eu passei por mérito, né? E, enfim, publicidade meio que tem os mesmos traços, porque às vezes te chega um texto que você precisa decorar, mas não necessariamente. A minha publicidade para Subway, que foi a minha primeira grande publicidade, eu não tinha texto. O meu teste foi: você pega um lanche e faça caras enquanto você come o lanche. Esse era o teste. Aí você tinha que o quê? Que entregar no sorriso bonito, na beleza aqui no negócio, entendeu? No seu carisma. Enfim, já o meu teste da Pringles foi uma cena como se fosse um teste de conteúdo. Então eu tinha o texto, meio que o que era o personagem, o que eles estavam, por mais que no fim seja eu mesmo, né? O que eles buscavam de cada personagem e tal. Então, isso é muito importante. Tipo, você precisa ter o seu DRT, isso não vai te dar trabalhos, mas tem alguns trabalhos que você necessariamente precisa, como eu comentei a dublagem, tem algumas coisas que a própria Ana fala no vídeo dela, que para você trabalhar com Lei Rouanet, esse tipo de coisa, eu acho que todos os atores precisam ter esse registro, mas não significa que você vai tirar o seu DRT e na semana seguinte vai te aparecer trabalho, tá? Então tira isso da sua cabeça. Infelizmente, eu gostaria muito que eu tivesse errado aqui nessa minha confirmação, mas a nossa vida não é uma fabulosa aventura de Sharpay, que chegou na Broadway e conquistou o trabalho dela. No fim, o do filme não era nem isso, né? Mas, enfim, o pessoal utiliza esse termo, eu gosto. Tem Sharpay, tem Breno Oroz, então tô compartilhando aqui com vocês. O segundo ponto que é muito importante: agências não mudarão a sua vida. Outra coisa que todo mundo pensa: nossa, eu vou fazer meu material, e aí eu vou numa agência, e aí eu vou começar a pegar trabalho. Que era outra coisa que as pessoas que estudaram comigo tinham muito em mente. Tipo assim, ai, terminando aqui esse curso, pegando meu DRT entrando numa agência, eu não vou parar em casa. Vai ser trabalho aqui, ó, 7x7. Não vai ser nem escala 6x1. Que eu vou sair desse filme, já vou entrar numa série, vou entrar numa novela, aí depois eu já vou fazer uma série internacional. E não é isso que acontece. Eu não sei se eu já comentei aqui com vocês alguma vez na minha vida, mas por que eu criei o projeto, né, entre tantas coisas? Um ponto que foi muito importante pra mim é que eu sou uma pessoa que eu já vivi muito nesse mercado. Já passei por muita coisa. E aí, já várias tentativas do famoso golpe do Booking,
Quem nunca passou pelo golpe do Booking, né? A gente que atira a primeira pedra. Não cheguei a fechar, mas várias vezes eu ia pra agência, eles, não, porque já tem trabalho aqui pra você, vem aí, ia lá. Era só venda de book. E aí, uma agência super grande aqui. Não, super grande. Super grande aqui de São Paulo, entrou em contato com a minha mãe, acho que faz o quê? Uns 3, 4 anos isso? Não sei, mas já tem um tempo. Falando assim, então, a gente tá entrando em contato com você porque a gente gostou muito do seu perfil, tava mais ou menos nessa época mesmo de Dia das Mães, e a gente já tem um trabalho aqui na agência pra você, meu, você precisa vir aqui. E eles, assim, ligando pra minha mãe, enchendo o saco dela, mandando mensagem, falando, não, olha, você precisa entender, a gente já tem um trabalho fechado pra você, você precisa vir aqui na agência, se você vier no dia tal, o produtor do trabalho vai estar aqui, você já conhece ele, a gente já consegue, meu, você precisa vir. E eu falei, virei pra minha mãe e falei assim, mãe, do jeito que eles falam, parece que é venda de book, né? Mas assim, eles estão insistindo tanto que não é possível, eles devem ter um trabalho pra você, vamos lá. E eu assim, gente, ó, já no mercado, já trabalhando, já passando por várias experiências de agência, porque também é muito sobre se você gosta do trabalho da agência, que eu já vou entrar nesse detalhe daqui a pouco. A gente chegou lá, então, pô, tem um trabalho fechado pra minha mãe. Pergunta. A gente chegou lá e a gente veio pela pessoa tal, ela falou que tem um trabalho aqui pra gente, não sei o quê. Ah, tá bom, tal pessoa vai falar com vocês daqui a pouco, boa sorte. No fim, era uma pessoa apresentando o funcionamento da agência, falando assim, olha, Booking, tudo bem? Por mais que seja uma agência conhecida que poderia trazer trabalho, sim, eu não tô falando mal da agência em específico, tudo bem que eu não tô dando nome, mas enfim, mas é por ser uma agência conhecida, só que, tipo assim, aborda as pessoas e vende um sonho que não é verdade, sabe? E aí, obviamente, eu e minha mãe, a gente ficou, não vamos fechar, a gente não tá aqui pra isso, minha mãe não é nem dessa área. E quando a gente tava saindo da agência, os lugares onde os bookers, né, que a gente chama aqui, é justamente a pessoa que você vai conversando pra quem, quando o cliente, né, então um exemplo, vamos colocar uma marca aqui, o Pode Atuar, supondo. Pode Atuar quer contratar você pra ser nosso garoto propaganda, ou nossa garota propaganda, ou garote propaganda. Aí eu sou o Booker e eu falo com você. Então, tipo, o Pode Atuar entrou em contato comigo, eles gostaram do seu perfil, eu queria saber, né, se eu poderia passar, se você tem interesse, não sei o quê. Então, eu sou meio que intermediário. E onde os Bookers trabalhavam, era tudo de vidro, as portas. Então, a gente conseguia ver quem estava trabalhando e quem estava sendo atendido. No caso, os modelos, né, as pessoas que estavam ali. Gente, eu e minha mãe, a gente passou por uma família muito humilde, assim. Era um pai, uma mãe, duas filhas, mas dava pra perceber que era uma família muito humilde. E os olhos das meninas, assim, brilhavam. Não sei se era pra irmã mais nova, pra irmã mais velha. E a gente sabia que, assim, ia ser muito dificultoso pra família pagar aquele valor do book. E que pode dar um retorno, sim, mas tem grandes chances de não dar. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, eu com a expertise que eu sei, não querendo me pagar de uau superior, mas até eu, né, até eu e minha mãe, no fim, a gente caiu aqui mais uma vez. E essa família talvez não tenha experiência e talvez para eles vai ser muito suado pagar esse book pensando num sonho, e pode ser que eles se frustrem e aí frustre o sonho das meninas, pode ser que a família que estava apoiando até esse momento depois viu que não teve um retorno, não apoie mais, porque é o que tem mais chances de acontecer. Então, eu separei alguns pontos aqui em relação a essa questão de agência, né? A diferença entre agência e agente. Gente, sendo sincero com vocês, nem eu sei, tá? Praticamente o trabalho dos dois é a mesma coisa. Eu nunca tive experiência de trabalhar com agente diretamente. Qual que é meio que a diferença prática? O agente é um cara só, uma pessoa só. A agência é um nome que tem várias pessoas que trabalham lá dentro. Então, eu nunca tive experiência de trabalhar com agente diretamente, eu sempre trabalhei com agências. E o que eu falei pra vocês que eu ia comentar depois é sobre essa questão de você se identificar com a agência que você está trabalhando. Tem algumas agências que eu trabalhei, digo agências famosas de São Paulo, tá? Grandes nomes. Que eu ou alguns amigos a gente já teve alguma experiência e chegava a job sim, mas é coisa tipo assim, de você receber um cachê de R$ 500 pra ficar 2 diárias de 12 horas. É um valor muito abaixo do mercado. Como você sabe o valor de mercado, dentro do SATED tem uma tabela lá com todo o piso de funções e tal, então lá você consegue encontrar. Um valor muito abaixo, mas isso, tipo, eles querem fazer qualquer coisa para receber qualquer coisa. As agências que eu trabalho hoje em dia, elas são agências que me chegam menos testes do que em comparação a essas outras agências maiores, mas quando chega um teste é para um trabalho de qualidade,
com um valor bacana, uma marca grande que vai agregar muito no meu portfólio. Eu acho que 90% dos trabalhos que a gente faz sempre agregam no seu portfólio, porque se não agregar no seu portfólio diretamente, pode pagar bem. Se não estiver pagando bem diretamente, você faz networking. Então é sempre um dos 3 pontos. Ou vai ser bom pro seu portfólio, ou eles pagam bem, ou você... Nossa, que bacana. Ou você vai conseguir fazer contatos. Então vocês sempre precisam fazer essa matemática. E como que eu encontro, né, Breno, a minha agência? Eu acho que outro ponto que eu já até coloquei aqui é conheça o mercado. O que eu quero dizer? Vou dar o meu exemplo, eu, Breno. Gente, meu sonho é fazer conteúdos para jovens. É o que eu consumo. Eu amo assistir comédia romântica, eu amo assistir séries teens, então De Volta aos 15, Heartstopper, Soul Luna, séries teens geral, Euforia, né, que tem até um teor um pouco mais adulto, Elite, são séries que eu gosto de consumir. Eu gostaria de trabalhar nesse tipo de mercado. Eu vou atrás, eu vou conhecer os atores, principalmente quando a gente fala do mercado brasileiro, né? Quem são os atores na minha faixa etária que estão trabalhando nesse tipo de trabalho? Vou lá, então exemplo. A gente tem não sei quantos elencos de Turma da Mônica. A gente tem elencos de vários projetos da Disney, vários projetos da Netflix. Vai ver quem são essas pessoas que estão trabalhando nesses projetos. Quem são os diretores? Normalmente, os produtores de elenco, eles são de nichos. Então, assim, eu percebi que é o mesmo produtor de elenco que trabalha na série adolescente da Netflix, da Disney e da Globoplay. Vou começar a seguir. Vou estudar mais ou menos o jeito que essa pessoa trabalha, as séries que essa pessoa trabalha, os projetos que essa pessoa trabalha, porque vai ter uma comunicação meio um mesmo DNA. Eu vou saber me comunicar diretamente com esse diretor de casting, e quando ele assistir o meu casting, né, supondo que dê certo desse match enrolar, e isso pode acontecer porque a pessoa te encontrou no elenco digital e você estava num perfil que a pessoa queira, ou você mesmo mandar o seu material para a pessoa via e-mail ou via DM do Instagram, não acho muito bacana. Eu acho sempre legal o contato vir dos produtores de casting pelo elenco digital ou por outras plataformas de atores, né? E rolar por ali. Eu não acho muito bacana. Olha aqui meu material. Acho meio, incisivo. A pessoa no Instagram às vezes postando foto do filho e você lá respondendo com o seu material, tipo, nada a ver. Mas enfim, cada um tem o seu melhor jeito, não existe uma regra pra isso. E por que eu falei sobre isso? Enfim, aí você vai estudando quem são as pessoas. E é nisso que eu chego onde você encontra as agências. Pô, essa pessoa tá fazendo trabalhos bacanas. No caso, me falhou o português. Deixa eu ver com quem que ela trabalha. Pô, essa pessoa tá nessa agência. Essa pessoa tem esse agente. Deixa eu ver com quem mais que esse agente trabalha. Mas eu acho que o melhor estilo de pesquisa é você sempre pegar pelos atores. Porque, um exemplo, na minha época... Bati aqui no microfone, me perdoem. Nossa, meu joelho aqui tá todo marcado. O que rolou com o meu joelho? Enfim, na minha época, toda agência que eu ia, pô, a gente ia agenciar a Larissa Manoela. E era época do quê? Carrossel. Então você falava, pô, essa agência que levou a Larissa Manoela pra SBT. Mas no fim, a Larissa Manoela, ela era agenciada em 20 agências, porque ela não tinha exclusividade. Então, no fim, as pessoas meio que utilizavam da imagem dela, sabe? Então, é muito melhor você ir nas pessoas, então, tipo assim, tô assistindo essa série, deixa eu stalkear todos os atores, ver quem são as pessoas ou as agências que eles trabalham, tenta entrar em contato. A grande maioria dos atores que estão ingressando nesse meio não são muito conhecidos, não são uma Jade Picon da vida que tem não sei quantos milhões de seguidores, e eles têm grande chance de te responder. E se eles não responderem pela DM do Insta, manda um e-mail. Fala assim, oi, tudo bem, acompanhei o seu trabalho, eu sou tal pessoa, sou ator ou estou estudando para me tornar um ator profissional, estou querendo ingressar no mercado de trabalho, eu assisti o seu trabalho tal, a série tal, o filme tal, e eu gostei muito, e eu vi que você é agenciado na agência X, ou você trabalha com a agente Y, eu queria saber se você gosta da experiência, queria saber se teve retorno. Pega outras pessoas que às vezes a agência segue, normalmente as agências e os agentes seguem com quem eles trabalham. Manda mensagem para umas pessoas que você nem conhece, mas você vê ali que tá fazendo um trabalho outro, ou não, que isso é importante. Pega pessoas aleatórias que a agência segue, que você veja que não é um fotógrafo, um booker da agência, né? Porque sempre tem lá, trabalho na agência tal. Então, tipo, pessoas que você percebe que são atores, que às vezes não tem um trabalho no Instagram, mas tem na bio escrito, alguma coisa do tipo, fala,
Oi, eu vi que a agência tal te segue, eu gostaria de saber se você é agenciado pela agência, se você gosta da experiência, se você não gosta, se você me indicaria. Desculpa estar te chamando aqui, é porque eu tô pesquisando. Gente, se vocês me mandarem mensagem perguntando, obviamente eu posso falar das experiências que eu tenho. E eu não quero queimar ninguém também, né? Mas eu nunca vou falar das experiências ruins, mas as experiências boas. E isso é porque eu tenho podcast, eu tenho minhas redes sociais, eu já fiz alguns trabalhos, algumas coisas, mas justamente eu tenho vários amigos que ficaram anos em agências, e eu sei das experiências porque nós éramos amigos de outros meios, então porque eu estudei junto na escola, ou porque a gente fez um curso sobre pintura em tela, e eu conheci a pessoa, e no fim a gente descobriu que os dois eram atores. E aí, eu vejo que você segue a agência tal, ou que a agência tal te segue. Meu, você tem uma boa experiência? Não. Tô lá há 6 anos, nunca fiz um trabalho com eles. Aí também tem da pessoa se puxar um pouco, né? Ver que não tá funcionando, correr atrás por outros meios. Mas vocês conseguem entender que a gente consegue ir pegando essas coisinhas de um lado pro outro? É muito bacana e pode ajudar. E é assim que você vê quem são os agentes bons e as agências boas e as agências ruins. Eu quero trazer agentes e agências aqui que eu confio, só que, enfim, como eu tô nesse processo de transição, tal, do podcast, a gente tá dando uma segurada nas gravações com outros convidados, por isso que eu nunca trouxe. É uma coisa que eu já tentei trazer, já falei com várias pessoas, quero trazer também produtores de elenco pra ver a visão deles, o que pode nos ajudar como atores, mas, enfim, né, como vocês podem ver pelo perfil do pod, até agora não deu certo, mas vai dar em algum momento. A gente tem fé, vamos lá. Conheço o mercado, eu já falei, é uma coisa até importante que quando eu falo muito de mercado, eu viso muito o que eu busco, que é o audiovisual. Mas é a mesma coisa no teatro, é a mesma coisa na dublagem, gente, dublagem principalmente, porque é muito mais fácil de você cair em golpe com questão de dublagem. Uma dica que eu posso te dar se você quer se tornar um dublador é o seguinte, tá tendo curso tal. Às vezes o lugar onde você tá vendo o curso, tipo, pode ser a escola Cebolinha 123 e a escola Cebolinha 123 é muito bem reconhecida, é muito bem requisitada na sua cidade, no seu estado, enfim, onde quer que seja. Só que às vezes lá tem a professora, o professor João 54, que é uma pessoa que, tipo assim, às vezes pode ter feito uns trabalhinhos, mas onde que você vê que você pode investir o seu dinheiro? Pega as pessoas que encabeçam os meios. Então, um exemplo, agora a dublagem viva, que é uma coisa que a gente vê que é uma luta, que tem, acontece constantemente, várias reuniões, várias vezes que o pessoal vai lá na... esqueci onde acontece meio que as reuniões principais onde juntam os dubladores, enfim. Mas tem várias pessoas que encabeçam. Angélica Santos, que é a voz do Cebolinha, o Fábio Azevedo, que já foi convidado aqui do pod, que é o dublador do Doutor Estranho, Flora Paulita, a Flora encabeça também, que ela é a voz da Ariana Grande, da Nico, do League of Legends, vários outros personagens. Vejam essas pessoas, vejam aonde elas estão, se elas têm contato com esse professor, com essa professora, veja se esse professor, essa professora está frequentemente nesses momentos importantes. Porque se não tiver, pô, a pessoa pode ter uma experiência bacana, mas obviamente você sempre tem uma experiência e você visa também uma ingressão no mercado. E às vezes você investiu o seu dinheiro lá, já vi várias pessoas investindo dinheiro em cursos que depois, quando você vai entrando mais na área, você fala, pô, a pessoa é queimada. Alexa, desligar, viu, minha querida? Linda. Beijo pra você na sua boca. Enfim, então conheçam o mercado e as pessoas do mercado, quem são as pessoas mais relevantes, menos relevantes. Eu acho que não tem menos relevância, né? Mas sim quem são as pessoas mais relevantes e a partir dali você vai vendo como que você pode pegar informação. Tenho certeza, se eu mandar um e-mail pro Cauã Raymond... Não, o Cauã Raymond agora tá super em alta com questões positivas e negativas. Deixa eu ver Não poderia ter exemplo melhor. Celton Mello. Eu tenho certeza que se eu mando mensagem pro Celton Mello falando assim, Celtinho, exemplo, tô querendo entrar num curso X, não sei se eu devo, não sei se você... Eu quero fazer curso de teatro, quero fazer curso de atuação, me indica. Obviamente não necessariamente é o Celton Mello que vai te responder, mas esse demonstrar interesse é o grande tempero para quem tá ingressando nos mercados, para quem tá querendo ingressar nas áreas, porque pode não ser o Celton que vai responder, mas alguém da equipe que trabalha com ele já tem uma base de mercado, uma base muito boa e vai conseguir te ajudar. Então demonstre interesse, isso onde quer que você esteja. Eu nem coloquei aqui,
Eu meio que coloquei, na verdade, que eu coloquei aqui num ponto que seria o faça networking. O faça networking seria isso, demonstre interesse. Gente, todas as publicidades que eu fiz até hoje, eu fiz 3, né, até o momento. Gente, eu conversava com todo mundo. E não era uma questão de tipo assim, pô, ai Breno, mas eu fico com vergonha de estar lá no trabalho e ficar puxando assunto com as pessoas, porque parece que eu sou meio. Ai. Não, isso é o dia a dia dessas pessoas. A menina que tá me maquiando hoje, ontem maquiou mais 10 atores e amanhã ela vai maquiar mais 10 pra ela, é normal. Se você demonstra interesse, tipo, meu, como que é o seu trabalho? Você gosta, você se diverte? Qual que foi o trabalho mais divertido? Você vai sim fazer um papel de um host de podcast, de entrevistador. Gente, sai perguntando, juro, na minha última experiência que eu tive de publicidade, que foi a publicidade da Pringles, eu tive 2 diárias de gravação. Eu fiz amizade com todo mundo, eu conversei com todo mundo, porque é isso, quando as pessoas veem que você tem interesse, isso brilha o olho delas. Porque dá pra perceber que você não tá puxando o saco, você só é muito interessado, você precisa medir como que você vai fazer isso. Isso é um ponto importante. Mas vai sentindo, tem algumas pessoas que você vai perceber que são muito legais de conversar, outras que não estão querendo conversar com você, e tudo bem. As pessoas que te derem abertura, você vai trocar grandes experiências, eu tenho certeza que você vai aprender muito e vai ficar marcado pra pessoa. Vai saber que daqui 10 anos ela não pode te mandar uma mensagem tipo, pô, tô num job aqui que estão procurando a pessoa e é você e me encontraram, já fizeram 20 testes. Posso passar seu material? Faça networking. Eu acho que isso é o mais importante da nossa carreira. Isso que eu tô falando quando, obviamente, você tá dentro do mercado já é mais fácil, né? Você já está trabalhando. Mas assim, tenta em pré-estreia. Na pré-estreia pede pra tirar foto com o diretor, com os atores, fala: "Ah, eu sou ator também, eu amo o seu trabalho". Dá uma pesquisada antes de ir também, que é bacana. Pra não parecer aí que você só tá puxando o saco mesmo, tipo, nossa, você fez aquele filme X, às vezes você nem assistiu o filme X. Pega ali no Wikipedia a sinopse e fala, nossa, o filme X, mas também faça um bom estudo. Porque teve uma vez que eu falei para um diretor de um filme que ele co-dirigiu, não era nenhum trabalho principal dele, e aí eu citei, depois eu percebi que ficou até um pouco chato para mim, mas eu já tenho uns 6, 7 anos que eu fiz isso. Espero que ele não lembre. Mas enfim, você vai montando, sabe? Então, vai em pré-estreia de filme, se é uma coisa que não é muito acessível pra você, porque às vezes não tem na sua cidade ou algo do tipo. Meu, vai em peça de teatro. Peça de teatro tem em tudo quanto é lugar. Pega os calendários das escolas, vai assistir. Grande maioria de apresentação de escola é de graça. Vai ver, fala com os professores. Fala. Vá assistir, me subiu um arrotinho, me perdoem. Vai assistir conversa com as pessoas, faça networking. Por rede social, sendo muito sincero, eu acho que fazer networking é o mais difícil, porque as pessoas costumam estar mais blindadas. Principalmente produtor de elenco. Produtor de elenco é muito blindado. Já na vida, em rede social, mais ainda. Então, sabe, às vezes um produtor de elenco tá lançando um livro, tá fazendo um negócio, vai, comece a ser visto. Eu acho que isso é o principal ponto. Estado de atenção, eu acho que é um mini tópico, que é o penúltimo que eu quero falar aqui com vocês, que é, quando você estiver trabalhando, foca. Nos trabalhos que eu fiz, tanto os profissionais, vamos colocar assim, como os de escola e tal, o que os diretores, vamos colocar assim, mais brigavam e chamavam a atenção dos atores é porque a pessoa tá assim, ó. Sabe, tipo, tá voada, tá pensando em outra coisa. Estado de atenção, foca, esteja sempre presente, por mais que às vezes, tipo assim, nossa, você tá 3 horas em pé. Aí o diretor pediu pra dar uma pausa e você vai sentar. Ouvido aqui, ó, o tempo todo, por mais que você esteja também no momento de networking, é sempre o estado de atenção. O seu subconsciente tá trabalhando junto contigo. Às vezes parece que é muita coisa pra você fazer ao mesmo tempo, mas você vai perceber que não é. Aí, às vezes, você tá aqui conversando com o assistente de direção, com alguém da produção, tipo, do marketing, algo do tipo, e aí o diretor falou alguma coisa, cadê os atores? Pô, tô aqui, licença, preciso ir. Estado de atenção, fica sempre aqui, ó, conexão com o diretor. Mas cuidado também com a conexão, não vou entrar nesse tópico. E a última coisa que eu marquei aqui pra falar pra vocês, que eu acho que é interessante, é a famosa frase, eu não quero me autoproduzir. O que significa isso? Eu já falei várias vezes sobre isso aqui, mas é sempre bom pontuar isso uma e outra vez, que é, antigamente, vamos colocar um momento pré-pandemia, acho que a gente pode estipular isso bem, assim. Até o momento pré-pandemia, o ator de audiovisual, ele era o ator de audiovisual. Um ou outro fazia essa migração também de voltar pro teatro, mas tipo assim, ou você era de teatro, ou você era do teatro, passava pra TV e fazia só TV, ou você era só dublador, ou você era só do teatro musical. Falando a grosso modo, chique, era assim.
Pós-pandemia, a galera tá cada um lutando pelo seu. Amo usar o exemplo da Laura Castro, que também foi uma convidada nossa. Gente, juro, hoje em dia eu vejo meu episódio com a Laura e, tendo mais visão de mercado, como eu gostaria de marcar mais uma entrevista com ela. Ou como eu gostaria de ter aproveitado melhor a entrevista com ela. Porque, gente, ela consegue, na agenda dela, olha só. Ela é dubladora. Ela tá fazendo agora um musical de Meninas Malvadas aqui em São Paulo. Ela fala 3 línguas, ela canta e ela dança. E assim, ela não faz uma coisa só, não. Agora ela tá no musical das Meninas Malvadas como Cade, que é uma das protagonistas, diga-se de passagem. Ela tá lá acho que de quarta a domingo, no teatro de noite. De tarde ela tá na academia, de manhã ela tá na aula de canto, na hora do almoço ela tá no estúdio dublando. A gente tem que estar nessa. E o que eu falo de autoprodução? Pô, focar em fazer teus projetos. Às vezes é uma peça, às vezes é um monólogo, às vezes é um longa-metragem. Dá os seus pulos. Tipo assim, o Pode Atuar é um projeto autoral meu. Dá trabalho? Dá. Que a gente tem que mexer com coisa que a gente não faz ideia de como é. Que agora eu tô tendo não, né? Já tô há anos com esse processo de registro de marca, aí tem que ir lá no INPI, aí você vai pesquisar o que é o INPI, aí você vai ter que pesquisar como que você registra a marca, por que é importante você registrar a marca, aí você registra a marca, dá alguma coisa errada, você precisa reajustar pra voltar pro seu processo, pra você não perder o nome, e aí é pegar coisa. Aí como que eu vou lidar com as redes sociais, com o marketing do projeto, aí você tem que pensar, nunca fiz curso de marketing, como que eu faço para que isso cresça? Eu vou ter que fazer um estudo de plataforma, de como funciona o TikTok, como funciona o Instagram, como tá funcionando o Shorts, isso atualmente, porque todo o funcionamento de plataforma digital muda de tempo em tempo. Eu quero fazer um longa-metragem, não tenho dinheiro para fazer um longa-metragem, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um trailer, eu posso fazer um curta, que seria uma ideia, e tentar vender. Como que eu vendo o projeto? Pô, eu vou ter que pesquisar sobre questão de Lei Rouanet, que aí é um monte de coisa para fazer. Ou será que eu vendo para alguma produtora? Como que é a questão de trabalho de produtora? Quais são as melhores produtoras? Quais são as piores? Tenho que pesquisar. É um trabalho desgraçado. É legal? Não. Não é legal. Não é bacana. Eu amaria estar ali sendo contratado para fazer uma peça de teatro, chegar tranquilo, me passarem o meu texto e eu ali ensaiar, fazer, não me preocupar com luz, não me preocupar com figurino. É lindo, é uma delícia. Nossa, gente, olha, gravar as minhas publicidades que eu tava ali para fazer o meu papel de ator. Tipo assim, ó, pô, você tem o seu texto, o figurino deixa com a gente, a iluminação, tem um diretor ali. Ai, que delícia, que delícia. Porque as peças de teatro que eu fiz era suor, tipo assim, você é esse personagem, então você que pesquisa a referência de figurino, você que pesquisa onde você vai comprar o seu figurino, você que pesquisa, você vai ter que ajudar aqui com a questão de montagem de música, quais músicas é bom pra colocar. Você precisa ter uma base ali de luz pra dar uma ideia pra um diretor uma vez ou outra. Até mordi a minha língua aqui e me falhou a dicção. Gente, óbvio que é uma delícia você chegar e fazer o seu trabalho como ator, com tudo certinho. Pô, o meu amigo Clayton, que já passou aqui várias vezes, ele saiu desse processo que a gente tava em uma das peças de ter que ir atrás do seu figurino, ter que ir atrás de música, de não sei o que, pra uma peça que ele tinha uma equipe de figurino pra ele. Não só pra ele, né, pra todos os atores, mas uma equipe de figurino. Gente, você fazer uma peça que tem uma equipe de figurino, nossa senhora, já é meio caminho andado. Acontece? Acontece. Quando acontece é uma delícia. Mas a gente não pode mais contar só com isso. É chato? É chato. Mas você prefere passar por um trabalho desgramento, mas continuar na profissão que você sonha, ou continuar fazendo isso até que talvez, que sei lá, eu acho que hoje em dia a Xuxa, ela não passa mais por isso. Ela é a Xuxa, tudo bem. Você um exemplo, eu sou o Breno Oroz, sim, ela é Xuxa Meneghel, ela é Xuxa Meneghel. Mas o que me impede de ser uma Xuxa Meneghel um dia? Se a Xuxa conseguiu, mas por enquanto eu não tô no piso dela de chegar lá com uma publicidade com texto certinho, ou num filme que ela vai chegar, já tem um stylist que estudou todo o jeito dela de visual e ó, essas são as opções, a gente vai ajustar. Não. A gente reza muito para que isso aconteça um dia, com todos nós. Mas enquanto não aconteceu, a gente tem que rebolar na linguiça. Tem que fazer o nosso. Então, se você não gosta de autoproduzir, pô, vai ter que aprender a gostar. É chato, mas a gente tem que fazer. Ou às vezes, às vezes uma autoprodução não é o que eu quero, mas deixa eu ir para um outro lado, tipo assim, pô, deixa eu aprender sobre assistente de direção, quais
cursos precisa fazer, às vezes trabalhar num figurino de uma peça mais profissional. Vai se mexendo. Porque se a gente ficar aqui de bracinho cruzado esperando a oportunidade de um dia você chegar gravar um filme no audiovisual, esperando que tenha gente que faça aí o teu figurino, que vai ter o catering lá na hora do almoço, vai estar a comidinha pronta, vai ter o cafezinho da tarde, vai ter a janta, vai ter o café da manhã, que é uma delícia quando acontece. Se você ficar de braço cruzado esperando acontecer, pode acontecer, nada é impossível. Mas eu, Breno, prefiro lidar com as cartas que eu tenho na mesa, que é mais fácil. E se eu puder colocar minhas próprias cartas nesse momento para eu ter mais opções, melhor ainda. Mas é isso, né, gente? Falei que o tempo do episódio de hoje ia ser 23 minutos, já estamos aí em 30 e pouco. Mas é isso, achei super necessário. Vou mandar mais um beijo pra querida que, de certa forma, o vídeo dela me inspirou a gravar esse episódio pra vocês, que é a Anatali Kleina. Espero estar falando o nome dela certo, mas o arroba dela vai estar aqui. E é isso, meus lindos, minhas lindas e meus lindes. A gente se vê semana que vem em um episódio muito especial do Pode Atuar.